Fala galera do YouTube, muito bem-vindos ao Café com Arquitetura Podcast. Se vocês assistem esse programa por conta dos convidados, hoje é o dia dessas pessoas maravilhosas, super comerciais, os mais comerciais que eu conheço de Sorocaba. É isso aí! Mário da Foneplay, Juliane Pedrita da Luminária. E aí, Ju, fala pra gente. Uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Iluminação é pra decorar o teto ou pra iluminar a decoração, os objetos da casa? Com toda certeza para iluminar a casa, né? Para decorar a casa. O teto é uma coisa que as pessoas passam e ninguém olha, né? Eu costumo dizer o seguinte: ninguém vai olhar para o spot, para a lâmpada da sua casa. Vai olhar para o que o arquiteto, o decorador pensou naquele projeto em si. Ninguém vai ficar pensando, tipo, olha que spot lindo. Mas todo mundo vai olhar um revestimento, uma parede, que é a iluminação que faz isso. Legal. E aí, Marião? E aí, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês de estar aqui mais uma vez. É um prazer sempre estar falando com vocês. Queria agradecer a Pedrita, um profissional de 17 anos no mercado. A gente já muitos clientes juntos fizemos. Muitos anos. Temos uma história aí, né? Sim. Estamos quase indo para os 20 anos aí. Ai, nem brinca. Isso é um pouco assustador. Mas vamos lá. Hoje, com a automação, integra muito na área que a profissional Pedrita atua, que é na área de iluminação. E hoje tem muita tecnologia, muita para tudo. Mas o que eu acho que é bem bacana, tem um fornecedor que eu vou nos Estados Unidos, que é da marca Sonance, e eles vendem um conceito que som é igual a iluminação. Porque para você ter uma cobertura de iluminação, você tem que ter vários pontos para atender o ambiente, né? E o som também. Às vezes tem pessoa que chega e fala, não, vou colocar só duas na sala de jantar, no estar não precisa, porque o som chega lá. Não é. Então por isso que a gente tem que distribuir o som de uma forma uniforme, igual é feito com a iluminação. Exatamente, muito bem colocado. E hoje então temos aqui iluminação e automação. O que, Mário, tem a ver uma coisa com a outra? Acho que tudo, né? Pela sua resposta agora. Tudo a ver. É assim, normalmente a empresa de automação entra no projeto antes da empresa de iluminação, porque nós temos que desenvolver um projeto de tubulação. Ou seja, quando você vai fazer uma parede, vocês sabem bem, tem que ter tubulações. Quando vai fazer um teto, tem que ter tubulações. E se for para atender com áudio, vídeo e automação, nós precisamos ter tubulações específicas e um projeto específico para atender as necessidades do cliente. Então, nessa hora que nós vamos, normalmente nós entramos na obra no início do projeto e saímos no término com o cliente morando, ensinando ele a usar. E nesse meio do caminho, nós temos várias empresas que nós temos que se falar, que tem que definir junto produtos que determinam o resultado final. Por exemplo, eu tenho que falar com quem vende persiana, eu tenho que falar com quem vende ar-condicionado, eu tenho que falar com marcenaria, eu tenho que falar com o próprio eletricista da obra, eu tenho que falar com o engenheiro da obra, eu tenho que falar principalmente com iluminação para definir o quê? A quantidade de zonas de luz que vai estar na automação, qual o tipo de que vai ser dimerizável ou on-off, que dimerizável é aquela uma que você consegue chegar de 0 a 100%, dando conforto, criando cenas de iluminação, que os cenas nada mais é que você deixar um conjunto de lâmpadas acendendo com intensidades diferentes e o ambiente muda. Então tem cena para leitura, tem cena para relaxar, tem cena para limpeza, tem cena para festa. Então, e isso tudo engloba com o que a Pedrita faz aqui, que é a parte de iluminação. Exatamente, é muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando o cliente vem até a gente é isso: você vai ter automação? O que você comprou? Qual foi a sua proposta? Porque a pessoa tem uma expectativa. Quando ela compra, normalmente já cheguei em clientes que a Foneplay a hora que eu chegava, tava o terreno e já estava a automação comprada, já estava definido isso. Então você tem que se preocupar muito com isso. E se preocupar com o componente, o que é automação. Isso vem um mundo de perguntas para o cliente. Não é simplesmente se é cabeado, se não é cabeado. Porque se ela vai ser dimerizável, a lâmpada tem que ser compatível com o software que ele vai usar. Se ela é on-off, o que você pensou? Qual é a cena que foi vendida? Porque o vendedor da automação, ele vendeu aquele sonho para a pessoa.
Então eu tenho que fazer, na verdade, um braço daquilo para que tudo aquilo seja realizado. Principalmente a parte de cenas. Porque isso envolve valores, inclusive, né, Mário? Sim. Normalmente vocês profissionais já definem no projeto no projeto luminotécnico, que é o qual a Predita vai vender os produtos dela e nós vamos vender os módulos que vão controlar a iluminação, quais são os pontos que são divinizáveis, quais são os pontos que são on-off. O correto no projeto luminotécnico é ter isso. E normalmente é jantar, estar, a Pedrita sabe falar melhor que eu dessa área, mas a gente acaba aprendendo também porque e junto com vocês, porque chega pra nós, eu quero divinizar o lustre do jantar. Hoje, às vezes, tem casos que nem lustre tem, né? Sim. Mas hoje é o menos é mais também na iluminação, né? Tudo slim, tudo escondido, né? Recentemente eu tive numa viagem agora para São Paulo mesmo, fui visitar uma casa, e o que me gravou é uma casa que foi construída em 1951. E até o pessoal, estavam uns arquitetos junto lá nessa visitação, né? Que é aquela casa de vidro da Lina, né? E aí teve arquiteto que falou, mas aqui você não ia sobreviver, porque não tinha automação. Daí não sei quem foi lá, achou um interruptor no chão que ela apertava e tocava a campainha tocava na cozinha e falava, isso daí é um princípio é uma invenção. Da onde veio, né? A ideia. Enfim, e o que me chamou a atenção na parte de iluminação nessa casa, que não tem nada no teto. Nada no teto. Tudo era umas arandelas em 1951 e ela era móvel. A pessoa, quando ela queria iluminar o ambiente, ele virava pro teto, o teto era curvo e iluminava a casa. Quando ela aí surgiu a luz direta e indireta. Se você for parar pra pensar, que era uma luz, aí vem a própria cena, a luz de limpeza. Então a pessoa virava ela pra baixo, então você estava iluminando o chão. Você colocava ela pra cima, era uma luz indireta. Sim. Né? Aí já vem lá de trás o projeto de iluminação, que alguém pensou nisso, e a automação já andando. E hoje, pra isso. Nós somos privilegiados, acho que onde nós estamos, regional, em Sorocaba, está próximo a uns condomínios de alto padrão, que nós aprendemos o dia inteiro, né, com isso, que é o Fazenda Boa Vista, o Vila Real de Tudo, a Fazenda da Grama, também o Terra de São José, são condomínios que têm um padrão elevado. E hoje eu peguei já alguns projetos lá que não tem nada no teto, você fica até assim, nossa, é inovação, né? Isso, aí eu me surpreendi quando eu cheguei nessa casa, então também não tinha nada no teto. Era um projeto bem diferenciado. Então eu vejo que a criação na iluminação e na automação vem desde... É antigo isso, e a gente não percebe, vai mudando, né? É uma coisa bem interessante. Que legal. A gente fala muito que o arquiteto ele acaba sendo o maestro não por ser o mais importante, mas eu acho por ser a pessoa que compatibiliza todos os projetos. Sim. A automação, faz um tempo, né? A gente se reuniu já, né? O Mário, o Pedrita, para a gente entender como que funcionavam esses projetos específicos com o projeto de arquitetura elétrica hidráulica. E hoje a gente vem jogando um pré-projeto de automação para compatibilizar. Eu gosto de falar bastante para não correr o risco de ter o quadro de automação, que ele é muito grande, no lugar indesejado da casa. Então a gente tem que pensar nisso também. E a iluminação, a gente vem pensando hoje, antes do projeto de elétrica, com o projeto de interiores. Foi uma etapa que a gente alterou dentro da nossa produção, porque por mais que seja algo final, né? A automação você vai perceber quando estiver funcionando, né? Sim. A iluminação quando estiver acendendo. Vem muito antes, né? Esse projeto. Tem todo um processo, né? É todo um processo que vem antes. Pra tudo. E eu falo muito isso. É muito a parte da economia. O cliente ele tem que entender que quanto mais rápido ele prevê circuito, automação, a própria caixa de energia onde vai ficar, tudo isso, quanto mais rápido ele pensar, na verdade, menos ele vai gastar lá na frente com tudo, com o gesso que já tá pronto, com o fio que vai ter a bitola do fio, cada emenda que faz tem uma fuga de energia, então tudo isso pensando, não é porque a iluminação é o último, como o próprio Mário falou, o produto em si, né, o palpável, é lá no final, quando o cliente praticamente já está morando.
Mas tudo é no início, igual você começou perguntando pra Pedrita. Iluminação, decora o teto ou ilumina coisas, né? Ilumina coisas. E quando você vai fazer o projeto, você tem que saber quais são as coisas. Qual que é a mesa, as Sim. cadeiras, ou seja, os ambientes, né? E isso tudo tem que ser controlado e como que você quer isso. Um outro tópico importante que eu acho que eu gostaria de falar aqui, da automação com a iluminação. Às vezes, nós podemos colocar, por exemplo, a lâmpada, a olho nu você não percebe se ela está 100% ou a 90%. Então, no módulo dimerizável, eu posso deixar ela a 90%, aí você está economizando 10% de energia, né? Porque está consumindo 10% a menos, e a olho nu você não percebe essa diferença. Então, às vezes, isso gera uma economia. Muitas pessoas perguntam, mas que economia que gera a automação? Isso gera uma economia. Essa luz aqui vai ficar 24 horas acesa. Pô, 10% de economia dá para atender? Dá. Então, também tem essa. Fora as cenas, que é o mais importante. Fica um ambiente aconchegante, né? E aí vocês são mais especialistas, né? Quando a gente tem um projeto, né, então, de iluminação, a gente pode ter um projeto de automação sobre essas iluminações. E eu imagino que existam muitas possibilidades, né? Então a gente tem a possibilidade da casa que não tem nada de ponto de luz no teto. Vamos pensar que na década de 50, ali na Bubardi já previu que isso seria uma tendência, a gente tem isso nas feiras hoje em dia, né? Uma iluminação muito indireta, que vem da parede, que vem do chão, mas não tem nada no teto. A gente tem a possibilidade da iluminação focal, que vai dar um detalhe num quadro, da iluminação numa parede, que vai fazer um desenho numa parede. Juntando todas essas tipologias de iluminação com a automação, Mário, dentro de uma sala, por exemplo, quais são as possibilidades? Ou seja, qual que é a diferença de dimmer, de on-off, para quem está assistindo a gente, porque são palavrinhas muito técnicas, né? E junto com isso, o que a gente pode fazer com a automação, com todas essas tipologias diferentes de iluminação? Vamos lá. Então, você pode... o dimmer, respondendo a sua pergunta. Dimmer, ele dimeriza, que é o que faz a rampa, de 0 a 100%. Eu quero que essa lâmpada aqui acenda 20%. Eu programo numa cena, ela vai acender a 20%. Essa outra eu quero que acenda 50%. Essa daqui eu quero que acenda a 100%. Então, eu criei uma cena. São 3 conjuntos de lâmpada. Essa vai acender a 20%, a 50% e a 100%. Esse ambiente ficou aconchegante dessa forma. A de 100% é interessante que eu tenho que focar. Essa luz está focando nessa poltrona que eu vou estar lendo. O restante eu quero uma meia luz para ficar confortável o ambiente. Então, isso nós controlamos através da automação, né? Fora isso, o legal da automação hoje, a gente trabalha muito com sensores. Então, permite que, por exemplo, que eu cheguei na garagem, acendo a garagem, o meu caminho da garagem eu passo sempre pelo hall, do hall eu subo a escada e vou para o meu quarto. Então eu posso já deixar uma cena pré-definida, que eu não preciso apertar botão nenhum, que eu parei meu carro, num horário que já vai estar escuro, porque a central de automação tem relógio astronômico, ela sabe o horário que escurece. Então todo dia que eu cheguei, estando escuro, ela vai acender as luzes. Mas de dia vai acender? Não, de dia não vai acender porque a central tem um relógio astronômico que controla. Então, eu cheguei, parei o carro, tá escuro, ele já vai acender para minha garagem, vai acender a escada, o hall. Depois de 5 minutos eu quero que desligue. Não, eu quero que permaneça acesa até as 10 da noite, porque meus filhos chegam depois. Então, tudo dá para definir, tudo dá para programar. E isso é muito bacana. Outra coisa legal, eu tô no meu quarto, quero desligar tudo. Na palma da mão eu consigo pegar e digitar. Pegar o celular, entrar na automação e apagar toda a casa, ou deixar só a fachada acesa, ou, enfim, controlar a casa toda. Eu quero na cabeceira da cama ter um botão que eu aperto e desliga a minha casa toda. Posso. Eu quero ter na cabeceira da cama que eu controle meu quarto, também pode. Isso tudo pode, depende do projeto e a gente definir. Nós trabalhamos com automação cabeada. Por quê? Por causa do nível de confiabilidade. Tudo que é sem fio é passível a falha e interferências. O cabo só vai ter falhado se cortar o cabo. E ele vai estar num tubo, num projeto bem feito e bem executado, então a chance disso acontecer é praticamente impossível, né? Então, para isso estar definido, eu tenho que definir. Eu quero acender a luz na cabeceira da cama, eu tenho que passar um cabo lá. É um cabo de energia? Não é um cabo de energia, é um cabo específico
que eu vou colocar lá. Normalmente eu não tenho energia onde controla a automação, é somente pulso. Então nós podemos usar um par trançado ou um cabo próprio de rede. E aí vai definindo o nosso projeto. Cada projeto tem uma topologia, tá? Enfim, falando de iluminação com automação, eu acho que tem um universo gigante aqui, que a gente começou falando de iluminar o teto, de iluminar a parede, enfim, tem muita coisa. E o que eu acho muito bacana também é na arquitetura. Igual hoje a gente vê, tipo, as prateleiras sendo iluminadas. Isso tem que prever. Aí você tem que juntar a empresa de móvel com a empresa de iluminação e a empresa de automação. Sim. Né? Então, que eu tenho que saber que vai ter uma luz ali que eu vou ter que controlar ela. Que tipo de luz que é? Dimerizável? Não é dimerizável. É on-off? Não é on-off. E outra coisa, a iluminação hoje, a gente também faz muitas obras que é o DALI, tá? É uma tecnologia que é pouca conhecida, mas é muito bacana. Mas basicamente funciona assim, eu vou falar a grosso modo para todo mundo aí meio que entender. Imagine que cada lâmpada tem um endereço, tá? Então, aí eu uso somente um módulo da automação para ela. O custo do equipamento de automação cai bastante, embora o custo na parte de equipamentos de iluminação não justifica, porque fica um pouco mais caro. Mas é uma solução inteligente que é tipo um varal, você vai colocando todas as lâmpadas nele, e aí eu controlo cada uma individualmente através da automação. Aí tem que ter automação. Onde tem DALI tem que ter automação, porque é ela que vai controlar. Tá? E nós fazemos muitos projetos corporativos hoje, projetos também de casas de alto padrão, às vezes, que inclui o DALI. Isso é muito importante você estar falando do sistema, do DALI, porque isso envolve muito na iluminação, muito. Quando a gente fala de qualidade, né, muito vale sua casa mesmo, é um mega espelho para isso, né? Quando você fala da automação, vindo Foneplug, né, que a gente trabalha há muitos anos, sabe da qualidade deles, que tem esse sistema. Então, se você colocar uma lâmpada que não seja compatível, ela vai ter uma fuga de energia e vai ficar piscando. Já aconteceu várias vezes de cliente falar, quando você vai algum cliente fazer retrofit, acontece muito isso na Baronesa, que é obras mais antigas, o pessoal compra e faz reforma. Aí é um sistema que não é compatível com a iluminação, e a hora que fala, minha lâmpada fica piscando, ela não fica piscando, ela não é compatível. Então isso é muito importante o cliente entender que ele tem que comprar algo que tenha um respaldo importante do lojista, que tenha desde a automação com a iluminação. Eu falo sempre pro meu cliente, indifere-se aonde você vai comprar, compre aquilo que vá ser compatível com a sua casa. Hoje no mercado ele tem, o céu é o limite da quantidade de componente eletrônico que tem, né, para venda, né? Tem muito home center, tem muito, mas tal lugar é mais em conta. Então, você tá procurando preço, tá procurando qualidade. Você comprou uma automação que tem uma qualidade extrema. Então você tem que comprar algo que seja compatível com aquilo. Não adianta você comprar um negócio que não seja compatível, porque vai todo o investimento que você fez na sua casa, principalmente validando a automação, ele não vai conversar. Então, se você não fizer, se o cliente não entender isso, ele tá jogando dinheiro fora. E o sistema que é o DALI, acho que talvez você vai falar muito melhor que eu, é um dos melhores hoje. Pra mim, o meu sonho é que fosse tudo DALI na parte de controlar, porque você controla tudo individual, cada lâmpada não é circuitos igual. O que é um circuito? Hoje eu posso colocar 10 lâmpadas acendendo junto, isso daí seria uma zona de luz, vamos chamar assim. No DALI, eu posso individualmente, cada luz eu controlar de uma forma. Hoje não, eu controlo aquele conjunto de lâmpadas junto. E no DALI, eu lembro que eu falei no início que era um par de fio que vai ligando, que nem um varal. Vai pendurando tudo lá. Só que cada lâmpada tem o seu comando. Sim. Então é um sistema inteligente, é um produto robusto. Só que ele não é comercial ainda a ponto de um médio alto padrão aí tá usando. O altíssimo padrão Sim. acaba utilizando disso, né? E volto a falar, porque por causa de custo. Igual televisão, por exemplo, que eu trabalho, eu sempre gosto de falar. Televisão até 100 polegadas é o que tem e é comercial. Acima disso, se você quiser, você vai ter que cair para uma solução de LED que dá para fazer. Eu quero ter uma qualidade de TV hoje com 150 polegadas, consigo. Só que vai pagar por isso. Vai pagar e não é 10 vezes mais não, é muitas vezes mais com uma qualidade igual de uma TV, né? A automação,
hoje ela não é só um ganho do custo, né, na conta, mas também um ganho de tempo. Né? Sim. Muito. A gente tá falando das iluminações internas, né? Mas a gente tem bastante fachada, que é um ganho tremendo. Todo mundo investe em pedras, né? Em paisagismo, hoje ainda mais, depois da pandemia. E à noite, todo mundo quer valorizar esse paisagismo. E imagina ficar toda hora acendendo e desligando interruptor. Procurando o interruptor certo para acender e desligar. Esse sistema DALI, ele é muito legal. O que vocês falaram que ele é muito legal. Porque a decoração é um investimento também igual a fachada. Você também programa a sua casa do lado interno com a iluminação. A iluminação, ela valoriza toda a decoração, né? Do mesmo jeito que a pedra na fachada, a gente também tem um painel de marcenaria, né, que pode ser evidenciado, ou até mesmo uma pedra interna. Um revestimento. O revestimento interno. Esse conceito do menos é mais, Pedrita, fala pra gente, a gente consegue também aplicar na iluminação? Com certeza. Eu sou super suspeita pra falar disso. Eu adoro uma iluminação mais minimalista, uma iluminação que venha de baixo pra cima. Eu sou fã dos arquitetos que fazem isso. E a iluminação, ela não tem, a gente já conversou várias vezes sobre isso, e ela não tem que necessariamente ser uma iluminação central. Tem que ter aquilo no meio, a hora que eu entrar tem que ter. Não, você pode fazer uma iluminação valorizando a parede, o revestimento, ou até mesmo a marcenaria, e você já tem uma iluminação gostosa. Tem que ter um lustre? Não, não tem que ter um lustre. Você coloca... Tem vários adornos hoje no mercado que vai ficar linda a sua casa e você valoriza aquilo. Coloca em cima de uma mesa, ou não colocar em cima de uma mesa de jantar, pôr uma mesa de canto, uma poltrona de leitura, que aí você coloca lá uma sala de jantar. Hoje em dia as casas não tem parede, né? Então você coloca, né? Então a grande maioria das casas hoje valoriza tipo um cortineiro, porque não tem parede para botar quadro. Então você coloca lá uma automação e uma iluminação que você vai valorizar aquele canto, aquela mesa de jantar, e você vai deixar o restante mais uma penumbrinha. Isso você consegue com um dimmer. Você vai colocar um papel de parede, nas paredes que te sobram, né? Ou na marcenaria. Então não tem que ter a obrigação de ter aquele monte de lâmpada. Se você colocar uma iluminação mais minimalista, com uma potência e uma qualidade boa, você já consegue atingir o seu objetivo fazendo um teto limpo. Até pra juntar com a resposta anterior do Mário, que tem a ver também com a pergunta que eu fiz, todas essas tipologias de iluminação que você está dizendo, e isso foi difícil para eu entender a diferença entre circuito e cena. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem tudo a ver, porque, veja, como o Mário disse, um circuito, ou seja, uma zona de iluminação pode ter 10 lâmpadas. Sim. Então, no mesmo ambiente, você pode ter 3, 4, 5 zonas de iluminação, 5 circuitos. 3 deles juntos podem ser uma cena, certo? Certo. É aí que começa a ficar interessante a parada da iluminação dentro da casa, porque ela, para além de fazer a gente enxergar as coisas e de iluminar tudo que a gente vê, ela começa a desenhar a paisagem interna da casa. E não só a interna, a fachada também, né? A cena jantar mesmo, né? A cena festa, que muita gente usa no gourmet, a melhor parte da casa. Então você vai acender a cena festa. Então você vai acender a marcenaria, um bar. Aí você vai acender em cima da churrasqueira. O lustre da mesa. Ou o lustre da mesa. É uma cena festa. Vai ligar o som, vai ligar a TV. Exato. E a festa continua. Exato. O ar-condicionado. E quer mandar as pessoas embora... Desligar a a luz e festa. desliga o som. Inclusive, a gente não tá explorando tanto, mas a gente já tem vídeos feitos com a Juliane, com a Pedrita, com o Mário, no canal da Guedes Bissoli. Assistam. O Mário já participou aqui do podcast do Café com Arquitetura e já falou um pouco sobre todas as áreas que a automação atua, para além da iluminação. Mas a iluminação é uma das principais, porque justamente tem muita coisa para trabalhar. Muito atrasado. Eu vou reforçar isso aqui. Eu sempre faço a analogia do Chevette, que eu gosto de falar. A pessoa constrói uma casa hoje, nós estamos em 2024, faz uma casa hoje usando a tecnologia de iluminação da época do Chevette. Só que o carro dele tem automação, tem
tem todo com tecnologia, Som, o melhor som. Aí na hora que ele vai fazer a casa dele, ele quer cotar a caixa mais em conta, só que ele não se preocupa, ele preocupa com o custo, não com a qualidade. E ao contrário, ele tem que dar valor. E o carro dele custa às vezes 1/5, 1/10 do valor de uma casa, e tem uma tecnologia muito superior de onde ele vai viver, Todos ele e os a família dias. todos os dias, e não vai trocar, porque o carro ele troca a cada 2 anos. É o que a gente faz, é mostrar para o cliente a qualidade do áudio, colocar o produto correto, controle de luz correto, né? Controle de climatização, controles de persiana. Isso é o nosso dia a dia, é o que a gente faz. E voltando da época do Chevette, triste que não tem o controle de luz, porque hoje ele tem que ter um controle de luz. Ele pode falar, eu não quero automação, mas tem que ter um controle de luz. E a automação? Tá? Eu não quero som, não precisa ter som, eu não quero, tá bom. Eu não quero som porque eu não gosto de som, ótimo. Mas ele tem que ter o controle de luz. Porque isso todas as casas hoje tem que ter controle de luz. Sim. Nós estamos em 2024, gente. Você vai ter que descer uma escada para apagar a luz da garagem. Ou acaba nem acendendo, né? Aí Ou você vai deixar a luz do seu jardim acesa 24 horas, você foi trabalhar, não viu que estava acesa, chega à noite, está acesa a sua casa, gastando energia. Exatamente. Então, se não tiver um controle, a sua casa está ultrapassada. E as pessoas têm que se preocupar com isso. É uma coisa que valoriza o imóvel. Quem vai comprar um imóvel hoje, tanto é que muitos construtores hoje são parceiros nossos e fazem uma solução, porque isso valoriza a casa. E a pessoa que está construindo, ela está investindo, talvez todas as reservas da vida dela ali, e deixa um produto obsoleto. Porque a hora que ela precisar vender, tem a do vizinho que tem um controle de luz, a dele não tem, talvez a do vizinho vai vender, a dele não. Tá? Então, isso é importante. Fora o conforto que ele vai dar para ele. Mas ainda tem pessoas que insistem. É um paradigma, né? Vocês vivem isso o dia todo, né? Tem um tabu, né? Eu não quero automação. O que você tá falando é muito da parte da iluminação. Eu não preciso disso. Você precisa. E não é só um conforto no sentido, isso é maquiagem. Não é maquiagem. É a sua casa. Isso muito eu falo para os meus clientes, deixa sempre um circuito da automação. Eu falei inclusive com clientes esses dias. Falei, deixa pro seu jardim. Porque as pessoas não valorizam o jardim. O jardim é a parte mais gostosa de você chegar no final da tarde, sentar e você ver a iluminação. Aí você pega e acende lá. Tem uma tecla, tá acendendo alguma coisa, sei lá, metade da casa. E você acaba deixando o seu jardim apagado porque você não volta lá a acender. Então você tá ali, volta a cena. Jardim, paisagismo. Você acende aquilo, é bonito, tá na palma da sua mão. É fácil de você resolver. Tem duas coisas aí que eu não posso deixar de dizer. Primeiro, eu já comentei com o Pedrita uma vez que lá no condomínio todas as casas à noite ficam apagadas. Eu acho isso um absurdo. A única casa acesa é a casa que tem Foniplan e luminária, que é a minha. Então, e volta no que você estava falando, porque você investiu numa pedra para ficar bonito sua casa, para quê? Para você também ter esse gosto de chegar e sua casa estar bonita, das pessoas passarem na rua ver, todo mundo gosta de coisas organizadas e bonitas. E um começa, e é o legal assim, que a janela do vizinho, ele pintou, o outro pinta, né? Então todo mundo começa a deixar igual e padronizar. E o que me leva ao segundo ponto, que é a valorização. Então, mesmo em casas que a gente constrói para vender, né? Por exemplo, eu e o Guilherme podemos construir uma casa para vender. A gente não deixa de colocar Foniplan e luminária. Porque a gente sabe que agrega valor. Sim. Então eu sei que minha casa estando acesa todo dia à noite, se um dia eu quiser vender ela, vai ter um monte de gente que sabe que é a casa iluminada do condomínio. Exatamente. E é isso, é valorização. E vai valorizar a pedra que eu paguei caro e investi para ser bonito na fachada. Vai valorizar o paisagismo, que é caro de se fazer, e a gente colocou o paisagismo bacana lá, do jeito que a gente achava legal. Então precisa ter a iluminação, que é todo esse pano de fundo, e precisa ter praticidade. Quando eu vou dormir, eu aperto o botão na cabeceira da minha cama, que apaga a casa toda. É só uma benção. Não porque você vai voltando pra sua casa, aí tá na sala ali, você vai voltando, deixei a luz acesa. Não, você vai olhar no celular, lá tá tal coisa acesa. Acabou, deitou, descansa. Eu queria entrar no assunto, que até a Pedrita falou que muitas pessoas chegam para ela e não querem automação, né? Também tem uma coisa que chega muito em nós, é muita reclamação. Isso aí não funciona. Isso aqui...
tem que tomar muito cuidado, vou falar novamente. Nós trabalhamos com marcas boas, marcas que permanecem no mercado. A Pedrita é testemunha, ela já forneceu muitas empresas que hoje não existem mais, Sim. que tem, sei lá como que a casa está acendendo, tá? Porque tem empresas que o fabricante não existe mais, tem empresa, a empresa de automação não existe mais. E aí? Eu hoje trabalho com produtos que, se um dia a Foneplan não existir mais, as marcas que eu represento tem fila pra gente querendo representar. Eu costumo fazer uma analogia também, tipo Volkswagen. Eu trabalho com Volkswagen. Se o Mário hoje é dono da Volkswagen aqui, o Mário não for mais dono, vai ter alguém sendo. Eu trabalho, por exemplo, com a marca Savan, que é americana. Hoje, Savan é o topo de linha do mercado. Não tem produto. Ah, é inviável? Não é inviável. Agora, voltando a falar, sou brasileiro, gosto do Brasil, tem produto nacional, mas é complicado. Tá? O que o mercado internacional consome, aqui não consome. Aqui nós vivemos sempre com altos e baixos. Uma empresa nacional tem uma crise, fecha, todos os meus clientes estão na mão e eu não tenho o que fazer. Na verdade, eu não sou um fabricante, eu sou um integrador. Eu tenho uma empresa de instalação, eu sou um engenheiro, eu faço projeto. Né? Então eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu estou colocando na casa do cliente. Tá? Eu tenho que ter essa responsabilidade, que é um produto que, amanhã, se eu não estiver, quem que vai dar manutenção? Vai ter? Vai. Isso Tá? é muito importante. E isso tem muito hoje. E nós que trabalhamos corretamente, que somos responsáveis, vai atrás de produtos de qualidade, produtos que vão permanecer no mercado, sofremos, que fala, isso aí não funciona. Igual esses dias mesmo, eu atendi uma pessoa, falou, tem uma casa da minha amiga, não funciona. Eu falei, foi feito pela Foneplan? Porque, e é legal, eu tô vendo você falar quantas vezes a gente já gravou, você usa, você sabe, funciona, perfeito, não tem problema, tá? Ele não perde software, é um produto robusto, tá? Se tiver falha, vai ser falha humana, que o meu funcionário errou, e todo ser humano falha. Sim. Agora, o sistema não falha, uma vez feito, acabou, ele vai funcionar, tá? Eletrônico dá defeito? Todo eletrônico dá defeito. Ar-condicionado, geladeira, fogão, tudo que liga energia pode dar defeito. A automação pode dar defeito? Pode. Mas você tendo um produto bom, uma empresa séria fazendo, você não vai ter esse tipo de problema. Nos países mais desenvolvidos, a gente tem uma padronização do produto. Então, o imóvel ele tem uma programação, quantidade de cômodos, uma localização, uma metodologia construtiva, um estilo arquitetônico, e isso é trabalhado numa tabela de precificação. Aqui no Brasil é mais difícil, né? Então a gente às vezes compra uma casa sem saber o que aquela casa nos oferece de diferencial. E o que a gente está fazendo aqui é educar a pessoa que quer comprar uma casa, que quer construir uma casa. Eu agradeço demais vocês virem aqui, agradeço demais a oportunidade de vocês compartilharem essas informações com a gente, não só nesse podcast, mas em toda a jornada do nosso escritório. E quando a gente fala de valorização, é aquela pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A automação valorizou a iluminação ou a iluminação valorizou a automação? E eu até emendo uma outra pergunta com isso que tem a ver, eu acho que se puder dizer existe como deixar a automação de iluminação para depois? Isso é super importante. Vamos lá. Como eu falei, eu gosto de trabalhar, já vou responder sua pergunta. Então, vamos deixar para o final, então. Vamos. Vamos pensar com carinho. Vamos tirar aí Desculpa, eu me perdi aqui. O que era a pergunta mesmo? Dá para deixar a automação de iluminação para depois? Dá. Mas você tem que trabalhar com produtos sem fio, como falei Perfeito. lá no início. Tudo que é sem fio é passível de falha e interferências. Tá? Quem falar que não é mentira, que tudo que é sem fio pode ter interferências. O próprio Wi-Fi da tua casa, tá? Por que cabeada é melhor? Acabou, porque congestiona, tem frequência, tem banda, enfim, vou entrar em discussões aqui técnicas, mas você cabeando, para você morar na casa, você tem que colocar os modos de iluminação. Você pode até deixar, vou controlar o áudio e vídeo depois, vou controlar o ar depois, mas a iluminação ou faz ou não faz. Perfeito. Tá? Não, a gente fala que dá justamente para chegar na resposta que é não deixe para depois, porque
A iluminação, e me corrija se eu estiver errado, P, ela trabalha com retorno de energia. Sim. Então, o retorno na iluminação convencional, ele vai ir até a tecla. Quando a gente trabalha com automação, você não vai usar esse tipo de cabo e você não vai ter o retorno voltando na tecla. Você vai ter tudo indo para o quadro de automação. Ou seja, para automação cabeada com a iluminação, você teria que gastar 2 vezes para deixar preparado para fazer futuramente, aí não compensa. Sim. Faz logo de cara. E não é a parte mais cara da automação. Não, economiza em cabo e tudo mais. Exatamente. Respondendo a sua pergunta... Qual vem Guilherme. primeiro, o ovo ou a galinha? Você sabe essa resposta? Não, você falou assim, não, da ovo da galinha não, mas você falou se a iluminação Quem vem primeiro? Valorizou a automação ou a automação valorizou a Eu acho que são iluminação? 2 coisas distintas, daí a Pedrita vai dar a opinião dela, mas eu acho que a iluminação, ela tem um objetivo de iluminar coisas igual começou a nossa conversa, né? Então, às vezes essa lâmpada aqui é para iluminar este quadro. Aí ela é muito importante. A luz é própria para quadro, vai estragar a pintura, que eu já fiz casas que tinham luz própria para o quadro, que o quadro valia uma fortuna mais do que a casa, né? E tinha que ser uma luz específica para isso, que daí precisa da profissional que ela saber o produto correto para pôr, porque ela ia comprometer uma obra que vale uma fortuna, né? Exato. Agora, o meu papel é qual a intensidade que vai ficar essa luz. Vai atender para visualizar o quadro? Eu não quero dimerizar mais que está ofuscando. Eu quero criar uma cena que nós falamos, que é acender um conjunto de lâmpadas para deixar uma cena relax, uma cena para leitura, uma cena para festa, uma cena para limpeza, uma cena dia a dia, né? Então, caminham juntos, né? Não tenho o que ver, mas o que veio primeiro nesse caso eu sei, a iluminação antes da automação. Mas se a gente analisar como um interruptor poderia ser uma automação do passado, então já vieram juntas. Eu acho que exatamente o que o Mário falou. Eu acho que a iluminação e a automação hoje, principalmente hoje, elas andam juntos. Muito bem colocado até o quadro. Então, às vezes você tem uma iluminação que você quer valorizar. Isso faz muito em museu. Se você chegar no museu e aquela artista tá colocando aquele quadro naquela semana, então você tem várias outras coisas para você olhar. E a automação faz com que aquele corredor fique mais escuro e você olhe só para aquela peça, né? Para aquela área, enfim, para o quadro. Então a automação ela te dá muito um caminho que não existe um limite. Então a iluminação e a automação ela anda junto. Não existe. E uma vez, inclusive, foi na sua loja e eu ouvi do Adriano, ele falou, para automação o céu é o limite. E é verdade. Não existe, né? Quando você fala assim, o que você tava falando da televisão, aonde eu posso chegar? Você pode chegar onde você quiser, aonde o seu bolso te levar, né? E a iluminação é a mesma coisa. Eu posso iluminar com isso? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Você pode. Não tem limite Não criativo. tem limite criativo. Isso vem da cabeça de vocês, gente. Ela tá falando do Adriano aqui. O Adriano é um excelente profissional. Eu gostaria de até lembrar. Um profissional que está há muitos anos comigo. E essa colocação dele que o céu é o limite. E cai com o que eu gosto de falar, que o menos é mais. Porque dá para fazer tudo. Sim. Então, se pegar uma pessoa que não é um profissional qualificado, igual o Adriano, e quer vender para o cliente, quer apenas olha o cifrão, começa a inventar um monte de coisa. Eu, por exemplo, se você perguntar para mim, você quer colocar uma fechadura na automação? Dá para pôr? Dá. Você colocaria na sua casa? Não. Por quê? Porque eu acho que já é uma automação standalone, que a gente chama, que ela é dedicada. Eu posso ter um aplicativo da minha fechadura, que eu abro e fecho a fechadura, tem que ter uma rede boa, que é o nosso serviço, deixar uma rede boa para aquela fechadura funcionar. Excelente. Eu quero colocar a câmera na automação? Dá. Eu preciso? Eu acho que não. Porque já tem marcas tipo comerciais que tem um custo acessível que eu consigo controlar, funciona muito bem, é uma automação standalone. Eu quero colocar a irrigação do jardim na automação? Dá. Eu preciso? Não. Tem a Rainbird, que é um excelente produto, que tem uma automação, deve ter outras marcas também. Eu citei essa, que eu sei que tem um amigo que representa. Mas também não. Eu quero controlar a minha caixa d'água na automação? Dá. Eu preciso? Na minha casa eu não faria. Perfeito. Tá? Perfeito, Mário. Então, isso é excelente. a gente tem que ser
prático. Realista. Ah, eu quero fazer minha casa sem interruptor nenhum. Não deixo. Por quê? Sua empregada precisa acender. Sua empregada pode não conseguir acessar nenhum celular. Que é o dimerizar Entendeu? jardim. Tem cliente que chega pra mim e fala assim, dá pra dimerizar meu jardim? Quero... Dá. Você precisa disso? Não. Gasta esse circuito lá Em outro dentro da lugar. casa. Isso. E outra coisa importante. Todo mundo fala de comando de voz hoje. Eu quero deixar minha casa só com comando de voz. Não pode. Até um assunto polêmico, mas eu acho assim, para automação, é um negócio meio que é difícil, porque para eu dar o comando de voz, eu tenho que lembrar como eu deixei aquela cena, né? Então eu quero, por exemplo, abrir cortina. Ele tem que estar, quando eu falar abrir cortina, vai abrir a cortina. E se eu colocasse que fosse abrir persiana? Não vai abrir. Eu já passei por esse problema. Eu nomeei abrir persiana, depois ficava falando abrir a cortina da sala, abrir a cortina da reunião. Então, a pessoa vai ter que ter uma memória gigante. Não vai funcionar. Tanto é que hoje, nas feiras internacionais que eu vou, que tem os melhores produtos, ninguém foca no comando de voz. Eu acho que é legal o comando de voz, pro quarto, por exemplo, eu comandar meu ar-condicionado, que hoje nada mais é que os assistentes, que é o Google Home ou o Alexa, eles fazem a vez do controle remoto, tanto para televisão como para ar-condicionado. Agora, eu quero desligar a luz ou o ar-condicionado e a televisão junto, vai acontecer? Não, porque eu tenho que ter automação. Agora, eu consigo comandar por voz? Consigo. Aí, talvez eu no meu quarto, eu uso todo dia, ligar TV. Bacana, para mim é útil. Mas a automação já tem as TVs já tem o comando dela. Perfeito. Agora, a automação, na verdade, a gente junta tudo. E eu preciso ter uma marca boa. Um produto bom, um produto robusto, que no caso nós trabalhamos com o Savan, tá? Que é um líder mundial hoje, e eu gosto de falar porque é reconhecido mundial, então é um produto que eu tenho confiança de colocar, e mesmo assim nós somos questionados, que o cliente, às vezes, ele está com dúvida, o cliente, para ele comprar, ele tem que confiar, né? Hoje mesmo, antes da gente iniciar a gravação, eu estava num estresse de um caso que o cara falou, alguém foi na obra e falou que o cabo que eu coloquei não era bom. O cabo que eu coloquei é do maior fabricante do país, homologado, certificado, e o outro cabo que ele também falou que era ruim também é um fabricante homologado, certificado. Então, só que o cliente, às vezes outras pessoas para vender vão lá e julgam, e jogam. Desqualificam, exato. Mas sendo irresponsáveis. E o cliente é leigo. Sim. O cliente, ele tem que confiar. E às vezes você sendo profissional, você tem que tomar um cuidado gigante com isso. É leigo, mas não é bobo, né? Porque não. Se o cliente jogar na internet lá o maior fabricante do Brasil, ou os maiores fabricantes, ele vai ver as principais marcas e que o cabo dele tá entre os maiores fabricantes. E às vezes nem só o maior é o melhor, né? Sim. Pra não falar o melhor e não falar a marca aqui, né? Mas desde o começo, quando você resolveu um problema que nós tínhamos no escritório, de oscilação de energia, oscilação de internet, foi a Foniplan resolver. Não teve nenhum eletricista, não teve nenhum material bom que a gente colocou que resolveu. Então esse conhecimento. Olha, assim nem sabia. Como da iluminação. É bom que a equipe funciona. Assim como da iluminação, que a gente precisou ajustar as luzes lá que piscavam, queimavam toda hora. A luminária foi lá e resolveu a parte. E isso é legal, que eu lembro quando aconteceu isso, e é muito interessante, porque foi quando a Foniplan entrou, e aí a iluminação, lembra que em cima da sua mesa, inclusive, queimava muito. Por quê? Porque é um sistema que eles conversam. Isso é muito, muito, muito importante. Eles têm que conversar. Se a automação... Esses dias chegou um cliente na loja e falou, eu tô comprando automação, é uma casa de 3 andares, e ela comprou com uma empresa e é um sistema que não é cabeado. Eu falei pra ela, não vai funcionar. Daí ela falou assim, não, mas ele garante. Eu falei, não vai funcionar. É uma casa que ela comprou, reformada. Então, assim, a estrutura da casa já é uma estrutura mais antiga. Então, as próprias paredes são maiores. Sim. Falei, nunca que a sua internet vai chegar lá. Não vai. Sim. E assim, o que eu entendo de automação é 1% diante de um monstro. Mas você tem o know-how que você tá tempo no mercado e já viu muita gente sofrendo. Exato. Aí ela brincou, ela falou, você acha? Eu falei, não, pra eu achar eu tenho que ter dúvida. Eu tenho certeza, não vai dar certo. Aí eu falei, eu não vou colocar, a iluminação não é compatível, não vai dar certo.
Aí ela foi, eu não sei se ela fechou no final. Sei que eu preciso, não adianta eu colocar, porque a iluminação vai ser sempre ocupada no final. Sim. Mas pode ter muita gente aqui que vai estar assistindo e falar, mas estão falando besteira que sem fio funciona. Se eu tiver um lugar pequeno que não tem... Sim. Porque o que acontece com uma casa grande? Normalmente tem tecnologias... Não vou ficar falando o nome da tecnologia porque fica muito nome técnico, mas tem tecnologia que uma se comunica com a outra. Ou seja, se eu tenho um interruptor aqui, ele se comunica com aquele outro. Ele faz tipo um campo. Vamos supor, um desses do caminho queimou ou deu defeito, não vai funcionar. Sim, né? sim. Ou ele falhou na hora, deu uma Sim, interferência. sim, Hoje não tinha uma porcelana aqui nessa Sim, parede, colocaram sim. encheram de porcelana, o sinal não tá passando, enfim. Ou, enfim, N É coisas podem super acontecer. importante explicar isso, porque eu tenho um monte de cliente que vem me perguntar sobre esse tipo de sistema. Não, eu vou pôr esse daqui. É eu só sei nessa sala aqui que eu vou ter e mais nada. Vai funcionar? Vai funcionar. Numa casa grande, que é o caso que ela falou, 3 andares. Não muito vai, difícil. vai, porque ela Viu? vai colocar embaixo. É só. tragédia anunciada. Porque é exatamente o que ele tá A não falando. ser que, vou colocar um Lutron, que é um equipamento americano, topíssimo de linha. Ele tem solução sem fio da Lutron, sim, mas o investimento não é bem maior também. Dá para fazer com uma casa grande? Eu já fiz casas grandes com Lutron, sem fio. Ele tem até um keypad que ele é sem fio, dura 5 anos a bateria. Caraca. Tá? Eu quero colocar no vidro, coloco e tal. Mas tem um investimento. E ele usa uma frequência que ele comunica com esses comandos aí. E todos os fios vão pro quadro, tá? E o comando, na verdade, fica sem fio, mas é através Entendi. dessa antena que comunica com o keypad, tá? E é um Perfeito. produto bem robusto. Legal. Vamos deixar pro próximo podcast aí você falar essa diferença da automação cabeada com a automação Wi-Fi, porque tem Total. muito conhecimento e eu acho que seria Sim. legal falar questões técnicas É um também. ótimo tema. Tá. Porque é uma dúvida que a gente tem, a gente como arquiteto tem que explicar. Até né? pra não cair no erro de desqualificar o produto do outro. É que cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que existe um público e existe um local Sim. certo pra usar vamos- sem fio. Existe um público e um local certo pra Sim. usar uma automação mais robusta. Só para ficar para próximo então, nós temos sem fio hoje 3 tecnologias: rede mesh, Zigbee e Wi-Fi, tá? Wi-Fi todo mundo usa, é bem conhecido, né? E tem essas outras redes. Eu particularmente não gosto e tem essa solução da Lutron que é a solução. Na minha casa, vou ser bem honesto, minha casa tem sem fio, é da Savan e é por Wi-Fi. Por que minha casa tem? Minha casa foi construída há 20 anos. Quando eu construí, eu nem trabalhava com o equipamento que eu trabalho hoje. Estava começando e tal, e eu acabei não fazendo porque nem tinha cabeado e tal. Uhum. Até tinha, mas eu não tava, eu tava mais focado no áudio e vídeo. Enfim, aí eu coloquei depois, eu tive que fazer um retrofit. E eu coloquei da Savan, hoje tem, e é sem fio. E é por Wi-Fi, mas tem. É um sistema robusto. Eu Ah, não faria numa casa nova, perfeito. nunca. Perfeito. E essa questão dos fornecedores, da qualidade da escolha dos fornecedores é extremamente importante. Um ótimo exemplo para isso é que temos um cliente juntos do outro lado do país, né, Pê? Tem exemplo, inclusive, se o Brunão puder colocar aí pra gente na TV, iluminação de fachada. Era aquela próxima imagem ali, por Uma gentileza. foto de uma fachada, Brunão. Esta. Aí. Onde é esse cliente, Pê? Rondônia. Projeto Guedes Vissoli Luminária. Que legal, parabéns. E esse cliente, ele... essa casa é muito legal, porque tudo deu muito certo. E a primeira reunião que nós tivemos, a primeira pergunta que ela me fez foi: Juliane, vai dar certo? Eu falei, se você fizer... Eu lembro que quando ela comprou os móveis, eu falei, não compra com iluminação, pra ser compatível, compra tudo, deixa que eu faço tudo isso. E foi uma conversa com o pessoal, não lembro a empresa que fez, que era lá de Rondônia também. E deu tudo muito certo, porque essa cliente, eu não sei, né, se ela estiver vendo, o pessoal da Guedes Vissoli hoje, me avisa, mas já faz mais de um ano, e nunca queimou uma lâmpada. Por quê? Porque foi tudo conversado. Eu lembro quando ela chegou pra gente, não existia nada disso, e foi um medo, foi um pouco desesperador. Eu falei, meu Deus, como que eu vou levar isso pra lá? Como que eu vou entregar em Rondônia? E como que vai dar certo? Como que o eletricista
Então foi uma energia tão boa que parece que os melhores profissionais estavam dentro dessa casa. E o caderno de vocês foi muito bem colocado, então ela não precisava que tivesse lá presente. Tivemos algumas reuniões online, mas tudo deu muito certo. E tudo que tem de melhor dentro da luminária, né, no sentido de fornecedores, está dentro dessa casa, que inclusive está dentro da sua casa também. E você vê que assim, você não tem trabalho. Sim. Não, super legal. E o exemplo é muito pertinente quando a gente estava falando de iluminação de fachada. A gente tem aqui, por exemplo, de bate-pronto, 4 tipos de iluminação diferentes. A gente tem a luminária linear, a gente tem os spots ali na sacada do quarto, a gente tem a arandela do lado da porta da sacada, a gente tem as uplights, que são essas que vêm de baixo para cima, tudo isso conformam circuitos separados, mas o que faz a ser na fachada são alguns desses elementos acesos juntos, né, Mário? Sim. A automação aí controlaria tudo, né? Essa fachada, horário de ligar, horário de desligar. Na parte do dia a dia, eu quero finais de semana deixar aceso, ou todo dia deixar aceso. Eu quero chegar, acender a garagem. Temos imagens também que o Mário trouxe pra gente, né, Mário? Tem sim. Essa é de quem? Essa é da P? Essa ela pegou do Instagram. Legal. Não, eu acho que Ou essa é da eu acho que é uma obra que Mário. nós fizemos. Aí é uma solução que eu tem também iluminação, Que Tem nem a pesava. TV. tem TV. Eu também acho. A TV tá colocada sobre um espelho, tem os lustres lá no final, tem as caixas de som que dá pra ver pelo espelho lá no teto, tem o ar-condicionado controlado pela É automação. verdade. Ou seja, aí dá um exemplo, a gente controla tudo. Nós temos o ar-condicionado, as caixas de som que dá pra ver pelo espelho. Temos essas prateleiras iluminadas, que foi o que nós já falamos aqui, nós temos que estar em contato com a empresa de iluminação, com a empresa de marcenaria, né? Então, eu tenho que saber o que eu vou controlar. Com a marmoraria que eu tô vendo ali O mármore também, tem luz no mármore, boa. Tem a lareira ali, que também é controlada na automação dessa residência, tá? Então, aí é um exemplo. Mas por que você coloca essa foto? O que tem de automação? Tudo? Tudo. É a lareira, a televisão, a luz, o som, o ar-condicionado. Tudo aí. Certo. E a gente não. Na verdade, nós não estamos aparecendo, porque nós estamos num quadro. Cortina também, Cortina também. que é pé direito alto, né? É, E aí também. é até uma dica legal, né? Porque cortina com pé direito alto é sempre legal ter Tem que automatizado. Tem que Porque ser se automatizado. ficar pra puxar na mão é muito pesado, aí enrosca, aí você começa a desfiar, enfim. E acaba que não usa, né? Você nunca usa por não estar na automação. Legal. Iluminação indireta. Essa eu acho que é da luminária. Esse projeto é um dos meus xodós, acho. Que é a proposta que foi trazida pra gente do que não tinha como iluminar de cima pra baixo. E aí o cliente falou, mas eu quero iluminar minha casa. Aí foi a hora que ele falou, posso dar uma dica? Pode. E foi acho que esse projeto a gente tá junto, inclusive. Que legal. É um projeto que... Aonde que é esse projeto? Da Boa Vista, Felipe Caboclo. Que bacana. E é toda automatizada. Até na hora que ela perguntou, foi por isso que eu mandei essa casa. Legal. Porque ela é inteirinha automatizada. E a fachada acho que tem uma outra imagem, não sei se vai pegar. E tem uma iluminação linda. Que vai... acho que tem... Pode passar, Brunão. Não, acho que essa é da Funaplan. Essa? Não, é uma outra, mas acho que tava uma piscina. Mas enfim, era só pra colocar que é uma casa 100% automatizada, com uma iluminação. Ali vocês viram que assim, não tem muita iluminação. Não é um Sim. absurdo de luz. Sim. Mas está destacando aquilo que o cliente queria. E não tem nenhum ponto de iluminação no teto. Zero. É isso, e o teto tá Zero. todo iluminado. Diferente desse projeto que tem iluminação no teto. Excelente, que também é uma outra Não, proposta é uma outra- e cabe, e né? usa-se muito também, e cabe. E aí, qual o raio de atuação, cidades que vocês fornecem? Isso é muito importante porque a gente acabou de ver um projeto em Rondônia e existe alguns clientes também na primeira reunião feita comigo que eles têm dúvida, mas seu fornecedor, ele atende Campinas? Campinas é aqui no nosso quintal, né? Sim. E aí, quais as cidades? Vamos lá, primeiro, ladies first, né? P, fala pra gente quais cidades aí que ao redor de Sorocaba que a luminária atende. Gente, todo o estado de São Paulo, a única de fora foi Rondônia, né? Foi esse desafio, mas acho que Sorocaba, São Paulo, Porto Feliz, que vem, né? A própria Fazenda Boa Vista, a gente atua muito lá dentro. A Baronesa, que a Baronesa ali é Emoji, né? em Mogi. Em São Paulo mesmo, na Grande São Paulo tem bastante obra lá dentro, Alphaville. Eu acho que
interior aqui. Itapeva. Cidade que tem eu tenho um amor especial pelaquela cidade. Que todo o interior aqui de São Paulo a gente atende. É muita facilidade, né? Que legal. Nós somos um pouco diferentes da Pedrita e jamais eu ia conseguir fazer um projeto em Rondônia, porque como eu falo, nós somos integradores, eu não forneço produto, né? Sim. Eu forneço serviços e para eu ter um serviço que funcione, eu preciso ter um produto de qualidade. Você ia passear lá, Marião? Você ia passear lá? Mas cai às vezes muito projeto de fora para nós, por causa hoje mídia social, que é onde nós estamos aqui, e cai mesmo. E eu tenho bastantes amigos no Brasil inteiro que às vezes quando eu tenho alguém que trabalha com as marcas que eu trabalho, eu recomendo, tá? Eu falo, procura essa empresa aí que esse cara faz o mesmo trabalho que o meu. E aqui na nossa região? Então, na nossa região, normalmente num raio de 200 quilômetros aqui da nossa região, eu atendo tudo. Sim, tá? legal. A gente não gosta de ir muito longe, mesmo porque é serviço. E numa obra que é automação, se vocês viram bem, naquela foto ali tinha mármore, tinha marcenaria, tinha iluminação, tinha cortina. Eu tenho que estar... Cada hora é um detalhe, tem que ter reunião com o profissional, às vezes do mármore, que ele tem dúvida, como que vai fazer, que vai ter a luz, como que vai passar o fio, por onde, né? Aí tem a marcenaria, aí tem a iluminação. E um parênteses, né? Você tem pessoas que trabalham com você especializadas em cada uma dessas coisas, na programação, na instalação, na passagem de fio. Então você tem profissionais que precisam ir até a obra constantemente, né? Eu tenho hoje, graças a Deus, eu devo... A Foneplan é um ser vivo, né? Eu tenho um time maravilhoso. Eu tenho muito orgulho da minha equipe. Eu tenho hoje, acho que mais de 10 pessoas com mais de 10 anos na Foneplan. Eu tenho profissionais com 27 anos na Foneplan, tá? Então isso é um orgulho. Até esse ano nós vamos fazer um evento dos 10 mais, talvez eles nem sabem. É um spoiler aqui para os meus profissionais. A gente vai fazer uma novidade! Fala para eles assistirem o vídeo que eles vão descobrir. Então, mas é um orgulho. E para você ter um time desse, é bom que, igual a Pedrita mesmo, tá 17 anos. Quanto vale isso? Não tem valor. Exato. Eu vou comparar uma concorrência. Como compara isso? Tá, viu? Tem empresa de 2 anos, viu? Tem um funcionário de 27 anos. Exato. Né? Exato. Então, é uma coisa incomparável. É verdade. Entendeu? Então, já passou por muitas fases, problema todos nós temos, todos sempre vamos ter, você como arquiteto, você como profissional da iluminação, como profissional da automação, e todos os fornecedores vão ter. Agora, você quer mostrar que você é bom, quando você tem um problema, que você mostra que você é bom. Você tem que solucionar e resolver. É verdade. E o cliente não compra problema, ele compra solução. Nossa função é dar a solução. E é ótimo pra encerrar, né? Essa ótimo fala, pra encerrar. caramba! Por favor, viu? Já que você falou das Olha, redes parabéns. sociais, Foi maravilhoso. Fala aí, pessoal. Rede social, Foneplan. Então, Foneplan, @automação, Foneplan. Foneplan Automação. Lá no Instagram, né? No Instagram. A gente foca mais no Instagram hoje, né? Temos outras mídias, mas a gente mais trabalha é o Instagram. Tá certo, tem que focar sempre em uma. Você, P? @luminária indispensável. Acho que a loja também é bastante aí pra vocês. Indispensável. O Instagram acho que é mais forte. Tem bastante também algumas propagandas no Google, alguma coisa na internet, mas acho que o foco maior hoje é o Instagram, né? E o seu pessoal? Que tem 10 mil seguidores? Ju_Pedrita. É isso aí, a voz mais sexy de Sorocaba. Muito obrigado, gente. Juliane, muito obrigado pela presença. Muito Mário, obrigado. é um prazer ter vocês aqui com a gente sempre. Eu que gostaria de agradecer a Pedrita da Luminária aqui hoje. Obrigada. Que legal, viu? Se ela sabe que eu tenho um carinho por ela. Né? S2. Verdadeira. Há muitos anos a gente tá na mesma luta aí, trabalhando, atendendo clientes de vocês profissionais. Gostaria de agradecer ao Guilherme e o Caio aí pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Pedrita. Bom, obrigado por tudo, né? Porque para acontecer a arquitetura, tem que ter todos vocês aqui. E é isso aí. Então, galera, assim que a gente se despede, até o próximo podcast Café com Arquitetura. Valeu! Tchau, tchau. Valeu, tchau.